Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda nesse webinar que nós estamos fazendo aqui, que é imperdível. Nós vamos tratar de um assunto aqui que vai trazer e jogar luz aí a uma série de pequenos problemas que se transformam depois em grandes problemas quando a gente estabelece uma relação aí entre a locadora e o gestor de frotas, a empresa, né, que está desenvolvendo aquele trabalho. Curioso o seguinte, que a gente pegou aqui as dores de vários gestores, mas que aqui está representada pela equipe de porta-vozes, vamos assim dizer, de embaixadores da Fleet Mobility Brasil. E vocês viram que a gente já entrou com o pé no acelerador, porque é isso. A Fleet Mobility Brasil, desde que foi criada, tem esse compromisso, né, de conectar pessoas, serviços, a mobilidade, a todos os players que envolvem essa questão da gestão de frotas, né? E a gente dedicou essa live aqui, esse webinar, porque foi borbulhando aí uma série de informações, né? Uma série de reclamações até, um discutindo com o outro, e é isso que foi muito legal. Porque, sabe como que isso surgiu? Como nós estamos aqui na maior plataforma, né, de gestão de frotas do Brasil, um gestor começou a entrar e falar, gente, está acontecendo tal coisa comigo. Aí o outro, caramba, com você também? Comigo está pior. Sabe por quê? Nessa fase da desmobilização, na fase da contratação, durante a manutenção. Cara, choveu situações, exemplos, cases, e todos eles falando, o que está acontecendo? Né? Então, é isso que a gente quer discutir. E, a partir desta webinar, criar um desafio. Uma vez posto essas dores dos gestores de frotas, o que as locadoras podem apresentar pontualmente para cada situação e, com isso, resolver o problema, ajustar o problema, trazer benefícios. Lembro sempre, esse é o nosso objetivo. Não expor nada e nem ninguém, mas quebrar muros e construir pontes, tornar a vida do gestor melhor, mais eficiente, tornar o negócio, locação de frotas, mais eficiente. E é para isso que nós estamos aqui. Só para você ter uma ideia do que nós estamos prevendo para 2021, quando eu digo nós, Fleet Mobility Brasil, olha só, nós estamos aí preparando um ano, né, que vai ter muita entrega, como, por exemplo, Mentoria 2021, onde os nossos queridos aqui, embaixadores, fazem esse trabalho de mentoria. Temos o FMB Experience, que esse ano vai ser muito melhor do que o do ano passado. Empresa Laço Amarelo, né? O FMB está aí andando de mãos dadas, né? Com o Observatório Nacional de Segurança Viária, e a gente vai conseguir desenvolver campanhas muito efetivas, muito eficientes dentro das empresas aí, com essa parceria junto com tendo a empresa Laço Amarelo. E também um evento de pista, né? Imagina se eu não fico feliz. Vai ter um evento de pista, o FMB Drive Experience. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria discutir aqui com os nossos amigos, e eu faço questão de dizer que nós estamos aqui com a nossa querida Darlene, com o nosso querido Vitor Coelho, o Edilson Rocha. Você tá bom, meu querido? Marton, na paz aí? Não vamos falar sobre futebol, tá bom, Marton? Esse é um assunto só entre eu e você. É que eu e o Marco estamos tristes que nós somos parmeirenses, entendeu? Vamos deixar essa conversa para lá, vamos ficar em cima mesmo só das questões que envolvem a gestão de frotas aqui. E é o seguinte, antes de eu começar em coisas pontuais, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte, porque isso muda tudo na nossa conversa. Essa enxurrada de percepções não bem resolvidas em alguns pontos com as locadoras ou com algumas locadoras, era algo que já existia antes da pandemia,
Ou é um fenômeno pandemia? Ou não, Cezinha, tem coisas que já vinham melhorando, a pandemia veio e derrubou. Metade sim, metade não. O que vocês notam? Darlene, o quanto a pandemia está contribuindo para a dificuldade de rodar algumas coisas que envolvem essa relação entre a empresa, gestores e locadoras? Bom, Cezinha, em primeiro lugar, é um prazer estar participando de mais Oh, um webinar com todos vocês aí, é muito bom. É, Pós-pandemia, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Porque a pandemia ela está ainda, todo mundo fala que está acabando, mas não está, né? O que eu acredito é que isso, as locadoras estão usando como uma saída de escape, entendeu? Porque eu antes de pandemia, né, gestão de frotas, a gente corre na veia já há muitos anos e atendimento, relacionamento sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, mesmo antes da pandemia. É certo que as locadoras elas evoluíram de alguns anos para cá, entendeu? Só que parece que essa evolução ela ficou estagnada. Não, agora tudo acontece ou não acontece por causa da pandemia. E a gente sabe que tem muitas locadoras que elas voltaram a trabalhar mesmo com atendimento home office, tem atendimento em algumas situações dá para se fazer o atendimento presencial, só que isso não acontece, né? E a locadora ela tem que estar caminhando junto com o gestor, né? Ela não pode ir contra o gestor, né? Então, é uma situação que eu percebo que, antes da pandemia, isso já acontecia, entendeu? E quando veio a pandemia, tudo se parou, né? O mundo parou, não só as locadoras, mas o mundo parou. E quando, aos poucos, a situação ela foi se retomando de uma maneira ainda meio que lenta, mas ela foi retomando, e muitas situações elas não se resolveram, a culpa é da pandemia. E a gente sabe que dá para se resolver, entendeu? Porque o atendimento presencial ele é fundamental, sim, mas hoje a gente sabe que não se caminha mais para isso, né? A tecnologia ela está aí para nos ajudar. Então é uma situação que você pode resolver com uma reunião virtual, com um telefonema, com troca de e-mails e tudo mais. E as locadoras elas meio que deixaram de acontecer com isso. Então, entendi. eu, a minha situação é pandemia não ajudou, mas também ela não piorou a situação como estava, ela estagnou, entendeu? Entendi. Como todos nós sabemos aqui, né, a Darlene, ela foi um ponto de referência na medida em que ela só tinha frota própria e começou a experimentar, foi dando, na verdade, oportunidade, né, para a terceirização de frotas. Ela foi ressaltando, né, de que, olha, lá atrás realmente era melhor. Aí as locadoras foram se adaptando, foram entendendo cada vez mais as necessidades dos gestores, e nós já fizemos eventos aqui onde você falou, não, agora sim, vale a pena a terceirização de frotas. No entanto, veio aí uma pandemia, que é o que você falou, e aí quando as empresas elas não têm essa capacidade de flexibilidade de se adaptar talvez ao novo, né? Independente da pandemia, essa evolução ela tem que ser constante. Existe uma frase que não é minha, não existe empresa parada, ou você está crescendo ou você está morrendo, né? Não existe a pessoa Exato. estagnada parada. Uhum. Marton, pandemia ajudou, pandemia melhorou, porque eu te vejo gente fala assim, não, a pandemia melhorou vários setores, deixou vários setores mais dinâmicos, respostas mais rápidas, home office, tecnologia. Na gestão de frotas, você tem essa sensação que deu uma congelada
Tudo bem, nós temos um problema de entrega de carro, nós vamos falar daqui a pouco. Mas a entrega de carro é uma coisa. Outra coisa são coisas que me parecem relativamente simples, que é atendimento, é me ouvir, é responder um e-mail, é dar uma, sabe, ó, o que está acontecendo? Resposta. Eu transfiro todo esse discurso que eu fiz, Edilson, para você. O que você acha? Perfeito. Boa noite a todos. Casinha, no meu ponto de trabalho, como eu trabalho transportando material biológico, inclusive envolvido diretamente, né, aí com a COVID, as amostras de COVID, eu posso afirmar, o DB nunca trabalhou tanto na vida como está trabalhando agora. E nunca foi tão importante ter ali um pós-venda, né, da locadora em suporte de manutenção em respostas rápidas quanto agora. Porque imagine quantas vidas estão passando na mão do DB, né, a cada minuto. Fazemos aí quase 10 milhões de exames no único mês. Então, assim, são mais de 400 mil laudos entregues num único dia. E tudo isso sendo movimentado, de alguma forma, ele passa na mão da logística. E todo esse material também, da mesma forma, passa dentro dos nossos carros. Então, assim, a locadora que eu tenho tem nos atendido, né? Não posso, né, de forma alguma, criticar. Nós temos aí uma gama de oficinas para todos entenderem. Nós, hoje, estamos em todos os estados, mais a federação, e em alguns estados nós temos 3 ou 4 bases das nossas URAs. Então, assim, coletamos desde lá do garimpo, coletamos no meio da Amazônia, coletamos no meio da Caatinga, do Nordeste. Então, o uso da nossa frota é realmente um uso severo e capilarizado. Imagine que eu tenho veículos dentro de São Paulo, mas também tenho veículos lá no meio da Amazônia, fazendo coleta, enfim. E a rede de oficinas, para nós, é fundamental, né? A disponibilidade de um carro reserva, para nós, é vital, porque eu já tenho tudo desenhado. O meu setor de manutenção já tem o esquema, quando aquele veículo vai parar, nós já temos tudo desenhado. O nosso motorista vai lá, retira um outro veículo, né, para poder fazer a manutenção preventiva ou até corretiva, e a vida vai seguindo. Então, assim, nós temos bons parceiros também, tá? Na sociedade aí, né? Eu vejo que as empresas que olham um olhar de atenção do pós-venda, estas permanecem, tá? Realmente eu posso afirmar, neste momento que eu mais precisei, a minha corretora, né? Ela vem dando suporte, vem a questão de cartões, a questão, né, de rede de oficina, a questão de abastecimento, a questão de substituição imediata de um veículo. No início também, César, eu fiz um acordo, né, com a minha locadora. Eu falei assim, eu não posso esperar 8 horas para ter um carro reserva. O meu trabalho é diferente, ele é praticamente exclusivo no Brasil, e eu não posso ficar um único minuto sem ter um único carro à minha disposição. E eles aceitaram, né, o desafio, e isso foi muito bom. Por outro lado, também eu engajei com toda a minha equipe de manutenção e toda a direção econômica, defensiva, para que esses veículos não quebrassem também. E eu estou muito satisfeito hoje com a empresa que está aí atuando comigo. Legal. E você entende também que a pessoa com quem você está lidando lá faz toda a diferença, né, Edilson? Essa diferença, César, eu creio, da mesma forma que eu tenho o cuidado dos meus motoristas e para eles, vocês estão lá na ponta, lá no cliente coletando, vocês são DB. Também da mesma forma, aqui, né, a pessoa que cuida da carteira DB, ela é um trabalho, e sim, ela é a minha locadora. Eu não olho a locadora
como um prédio físico ou com veículos. Quando eu falo a minha locadora, eu estou imaginando aquela pessoa na minha frente, com quem eu converso, com quem me atende de imediato, com quem vai tirar minhas dúvidas, com quem vai dar um suporte. Então, assim, o mundo ele está muito humanizado, né? Se nós olhávamos realmente as máquinas, os números, os processos, eu creio que essa necessidade do abraço, como nós sentimos hoje, né? Ele vem afagado corporativamente pelo representante daquela empresa, seja na área de locação, seja na área de uma prestação de serviço. A carência, né, emocional corporativa, estou usando um termo que estou inventando, mas é uma lógica muito clara hoje, de que as pessoas precisam ser cuidadas. Sim. Quem é a locadora que está te atendendo? É mais de uma ou não? É uma só. Quem é? E eu já renovei, é a Letis. Quem? Letis. A Letis. Tá? Então, assim, e eu gosto muito do modo, né, em que a Juliana ela trabalha conosco, né? É fundamental o processo e a assessoria dela no nosso trabalho. Posso comentar o case de um trabalho que eu fiz com a locadora? Vou fazer o seguinte, eu vou te pedir o case. Deixa eu só fazer essa rodada para a galera, se me permite. E aí eu quero ver o case sim, tá bom? Marton. Agora acho que vocês estão me escutando, né? Agora sim, a Alessia está derrubando o papel, ela está me escutando também. Diz uma coisa, como é que está a tua vida aí, sua vida, vamos lá, relação com as locadoras? Locadoras. Então, vamos lá, César. Pandemia e agora? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade aí, desejo uma boa noite a todos. Eu acho que o atendimento das locadoras, ele não mudou de antes da pandemia, durante a pandemia, nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que o atendimento ele vem falho há muito tempo. Eu acho que é nosso papel como gestor de frota atuar junto com as locadoras de uma maneira que possa otimizar esse atendimento, porque o que eu percebo com as locadoras que eu já trabalhei, existe um e-mail corporativo de atendimento, então você não tem uma pessoa dedicada à sua conta ou que atenda várias contas de uma forma mais clara, né, um responsável. Então, esse e-mail às vezes demora muito mais para chegar na pessoa que te atende, porque é um e-mail corporativo, todo mundo tem acesso, e a gente tem um problema na operação que a gente tem, claro, né, estipulado em contrato ali um prazo para ser aprovado um orçamento, só que muitas das vezes esse prazo ele não é respeitado e a gente às vezes não tem como aferir esse prazo, porque o nosso condutor ele está lá na ponta, no prestador da locadora, aguardando uma aprovação do orçamento, vem várias contestações, claro, tem que vir, né, eu acho que a locadora não pode aprovar, eu hoje trabalho com frota mista, então eu tenho também as análises internas que a gente faz aqui, as evidências do que realmente está acontecendo com o veículo, e as locadoras, elas acabam demorando muito para dar essa resposta. Então, a gente acaba ficando muito tempo com o veículo parado, fora de operação. Então, se você tem um contrato que atende um veículo reserva, ok, né, e você negocia com a sua locadora, com o seu prestador, um determinado tempo para ele te disponibilizar, ou você programa. Quando você não tem isso que mencionado no contrato, então você acaba tendo um problema muito grande, né? Outra coisa que eu venho percebendo com algumas locadoras, que elas estão centralizando um envio de peças. Então, ela mesma trabalha como, assim, ela adquire as peças, então ela tem o próprio estoque dela, e aí eu tenho um carro parado longe, numa praça longe, vamos dar o exemplo aí no Nordeste, Manaus, no Pará. E aí, até essa peça chegar no prestador, que a locadora envia para ter um custo menor, o veículo fica parado. Então, eu já tive casos na minha operação de veículo parado por 30 dias para fazer uma manutenção e aguardando uma peça simples, às vezes. Uma coisa simples, mas que a locadora manda de uma central. E aí, aquele negócio, né? Eu acabo conseguindo, às vezes, um veículo reserva com o meu prestador, porque ele acaba admitindo o erro dele e um prazo muito longo para uma determinada peça que você encontra no mercado facilmente, porque a gente trabalha com veículos aí que
que tem peça aí em qualquer lugar do Brasil, em qualquer autopeça. Como a gente brinca, né? Em qualquer padaria você encontra peça, né? E a gente não pode ficar 30 dias esperando um veículo parado numa manutenção. Então, vou fazer o seguinte, como você já entrou numa questão que envolve a manutenção do carro, então vamos entrar já nesse episódio de manutenção do carro. Então, você estava me explicando aí que numa tentativa de até atender, ter uma central, onde a peça, por vezes, é mais barata, mas se eu tenho que mandar ela de São Paulo para a Amazônia, eu já imagino que ela já não vai ficar mais tão barata como ela deveria ficar. Quer dizer, não deixa de ser uma tentativa, mas uma tentativa que na prática não funcionou. Você está aí dizendo que não funcionou. Vitão, boa noite. Quando se fala de manutenção, como é que está a tua vida com as suas locadoras, meu amigo? Boa noite, Cezinha. Primeiro é um prazer aí falar com você, ter a oportunidade de ver um pouquinho, né, do nosso dia a dia, né, que é a gestão de frotas na prática, né, e entrando um pouco, né, acho que só fazendo um paralelo entre a questão de mudanças e chegando já na manutenção. As locadoras investiram pesadamente em tecnologia, né, em ferramentas, em canais digitais, né, então antes a gente tinha a questão, né, o atendimento, agendamento era só por telefone, ou tinha que ser o protocolo, tudo agora é mais simples, é mais digital. Só que falta, obviamente, a parte mais sensível, que é o atendimento humanizado. Então, a gente sente que tudo foi eletronizado, foi para o digital, e parece que até o atendimento ele foi, né, ele deixou de ser humanizado para ser digital, então ele ficou mais robotizado. E, claramente, a questão da manutenção, ela entra em total relação com esse processo de mudança das locadoras, de forma, né? Então, as locadoras, partindo de um princípio, né, de ter acordo, né, com relação à rede, ela estipula a rede, que, obviamente, na tentativa de ajudar seus clientes, né, de uma rede que faz sentido para ela e muitas vezes não em total faz sentido e ajuda seus clientes. E quando, né, o seu cliente precisa de uma determinada rede, muitas vezes essa rede não o atende na localidade onde ele precisa, então o custo onde ele paga, né, o que a expectativa que a locadora tinha de você vai ter lá na ponta economia, né, em termos de preço, porque eu tenho uma capilaridade, então eu consigo atender de uma forma massiva, né, isso na prática acaba não acontecendo, né, e é muito frustrante, porque quando você delega, né, a um parceiro, né, a prestação do serviço, né? A própria compra, que eu vou deixar de comprar para alugar um veículo, né? O que você espera, na prática, é que você receba um conjunto de serviço na melhor forma possível, de forma otimizada, com o menor custo, no menor tempo possível. É claro que, assim, também não é ilógico eu vir aqui e só criticar, né, as ações, mas também é importante reconhecer que alguns processos melhoraram bastante, principalmente o processo de aprovação digital a respeito das manutenções. Então, o que anteriormente você tinha uma grande dificuldade de receber foto, orçamento, receber laudo. Então, tudo isso num processo, né, a pandemia ajudou a acelerar, né? Então, alguns trâmites de manutenção, sim, ganharam velocidade, mais transparência, e as locadoras acabam atuando de uma maneira melhor. Isso eu, até como cliente, tenho essa percepção, né? O que, obviamente, precisa e deve acontecer, não só no âmbito manutenção, mas em todo, né, o bloco locação, é o atendimento, né? Esse sim precisa ser de forma humanizada. Entendi. Ou seja, está tudo muito mais tecnológico, porém você consegue reunir fotos, o que está acontecendo com o carro, velocímetro, tudo isso está muito mais rápido, né? Mas não necessariamente o retorno ele aparece na velocidade que vocês precisavam, né? Eu fiquei me questionando aqui enquanto você falava, né? E você é um cara que articula muito bem, tem um vocabulário muito bom, a gente entende com muita facilidade o que você fala, e eu fiquei imaginando aqui, será que hoje nós temos níveis de gestores tão distintos
de que vocês e boa parte daqueles que estão na FNB adquiriram uma inteligência de gestão, uma velocidade. Então, assim, a régua de vocês subiram. E eu imagino que essas locadoras atendem muita gente que está distante do que vocês são hoje. E talvez a locadora, para uma outra empresa que não tenha gestores como vocês, que sabe fazer conta, sabe o que é velocidade, sabe o que é ferramenta, sabe fazer um TCO, sabe o que é custo, quer dizer, eles não estão, às vezes, muito preparados para o nível de expertise, né, que vocês têm, que vocês adquiriram. Você concorda, Fernando, ou não? Ah, tá. Boa noite a todos aí. Eu concordo contigo e realmente não foi nem na questão de locadora, mas completando isso que você falou, esse teu pensamento, eu tive um feedback de um fornecedor meu exatamente sobre isso, de manutenções, um centro automotivo. A gente, numa conversa, né, com o diretor financeiro, ele chegou para mim e falou isso, falou, caramba, Fernando, você e mais fulano lá, cara, vocês são diferentes. Em vista do que os outros gestores que a gente vê aqui, as pessoas não sabem nem o que pedem, não sabem cobrar, eles não têm nem noção da força, às vezes, que eles têm, e nem do como eles vão pedir isso. Então, assim, a gente sente essa diferença. E isso é realmente, essa é questão de preparo, a questão, acho que, da expertise que a gente tem, que a gente vai pegando, né, dia a dia aí, e aquela questão, né, da cultura que a gente ainda tem, que o gestor é apego a laço, né? Bota Sim. Ele que é fácil dele, ele cuidar de carro é mole. Então, a pessoa às vezes não tem essa esperança, essa experiência, essa expertise, né, de trabalhar com isso, né? Então, ela não foi moldada para isso. Em manutenção, como eu percebi aí, você já entrega tudo muito mais filtrado, com objetivo. Você tem conseguido, das locadoras que você trabalha, ter um retorno deles a contento? Na verdade, deixa eu lhe falar, na verdade eu não trabalho com locadora. Eu estou representando aqui, na verdade, o pessoal do Rio, do Comitê Corporativo, né? Beleza. Qual é o sentimento deles? E, na verdade, essa questão ainda é um calcanhar de Aquiles. Que o que acontece? Apesar de eu não trabalhar com locadora hoje, né, minha frota é executiva, então, por esse motivo mesmo, eu acabei não aderindo para a locadora, já tentei várias vezes, mas nas apresentações nós conseguimos chegar à ideia que não valeria a pena. Era um risco muito grande para a questão da qualidade do serviço que eu tenho que apresentar à minha diretoria. Então, nós acabamos entendendo por 3 vezes, 3 projetos que nós fizemos, que se nós migrássemos para uma locadora, a gente poderia ter problema com a diretoria, com a prestação de atendimento, qualidade. Por quê? O que acontece? Existem dois cenários. Pré-locadora, o cara que quer ganhar você como cliente, ele te apresenta o mundo, o céu estrelado, te dá a lua, só que você não consegue ver isso na entrega. E isso a gente percebe com os outros fornecedores, com os outros gestores, amigos nossos, falam assim, caramba, Fernando, me prometeram isso, aquilo, agora até para o contato é difícil. Às vezes você tem que acessar outras esferas, diretorias, para conseguir resolver problemas simples. Então, você acaba criando uma situação mais complicada. Imagina eu tenho uma frota 100% executiva, só tendo diretores e presidente. O carro do meu presidente quebra. Eu demoro 3, 4 dias para conseguir saber como é que esse carro vai ser feito, aonde vai ser feito, se ele vai ter qualidade de serviço, que esse é um ponto também muito abordado, porque é uma questão ainda que os gestores brigam. A locadora faz pelo custo, é óbvio, ela quer o menor custo para o serviço dela, mas ela muitas vezes dá a entender que ela não está preocupada com a qualidade. O que acontece? Tira o carro da oficina, daqui a pouco ele quebra de novo, tem que voltar. Aí você vai diagnosticar foi um serviço mal feito, uma peça colocada que não era original. Então, aí eles, mas a gente consertou, nós reparamos. Tudo bem, mas o transtorno que isso causou, o retrabalho,
Você parar um carro de um diretor, de um presidente, explicar para ele que você vai tirar o carro novamente dele, porque não foi feito um serviço a contento e que ele está pagando um valor, às vezes, muito alto para ter essa exclusividade, vamos dizer assim. Vou contar uma história muito rápida aqui, né? Você sabe que mentira é um negócio que tem perna curta, né? Porque o mundo é maravilha, velho. E eu me lembro de uma locadora, não vou falar o nome, que, pô, vamos fazer negócio, vamos fazer, precisamos de você, você é um porta-voz, e eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu mando, Coincidentemente, no meio da nossa negociação, eu viajei o Brasil inteiro, né, pela YPF, que é uma petrolífera argentina. E a gente visitava oficinas. Aí eu caí numa oficina que o dono da oficina era meu xará, César. Uma oficina grande. Aí eu olhei assim, tinha um pátio de carros parados, né? Eu falei, e esses carros aí? Foi tudo de locadora. Ah, é? Falei, inclusive eu vou parar de trabalhar com as locadoras, tal. Eu presto serviço de manutenção para a locadora, mas eu não quero mais. E aí ele me falou qual era a locadora. Ele trabalhava para uma locadora. Eu falei, e por que você vai parar? Muito simples. O óleo desse carro é esse óleo aqui, mas eles querem que eu ponha esse. O pneu daquele carro é esse pneu aqui, mas eles querem que eu ponha esse. A pastilha está assim, eles pedem para não trocar. E não sei o que, não sei o que lá. Falei, então, quer dizer, depois no fim, pega mal para mim. Eu estou rescindindo o contrato. Então, o que eu estou falando para vocês, gestores, por essa luz que está jogando no meu rosto, eu ouvi isso e o cara nem sabia da minha intimidade com locadoras. Então, o que você falou, o cara na hora vende mundos e fundos. E o que eu estou falando aqui, eu já falei na frente das locadoras, já contei essa história em evento do Pará e os Cambau. Porque o mundo ele é muito pequeno. Exatamente. O mundo ele é muito pequeno. É uma ervilha. Quando você vai ver, você está tropeçando num cara que, enfim. Você comentou um negócio também que eu queria puxar meu amigo Edu na conversa aqui. Eu lembro do desenho do Dudu e Edu. Edu. E é o seguinte, você falou o seguinte, na hora da contratação, porque isso foi, inclusive, uma coisa que a Darlene puxou de vários outros gestores também, mas eu vou falar com o Edu, que é o seguinte, na hora que você vai contratar, você está falando com um cara da área comercial. E a gente sabe, o cara comercial é isso aqui, né? Faca na caveira. Se você quiser, o cara manda buscar. Só que depois que você contrata, aí ele te transfere para o contato já com uma outra pessoa. É o pós-venda, não sei o quê. Aí essa pessoa parece que não está totalmente antenada com tudo que foi combinado. Ele não leu o contrato, o que vocês combinaram no papel. E a partir daí, tudo que era muito bonito já não se dá mais. Quando for falar de manutenção, então piorou. Quando for falar de desmobilização, piorou. Edu, é por aí mesmo ou não é? Fala, Cezinha. Boa noite aí a todos. Obrigado por poder participar desse fórum aqui com tanta gente boa, né? Cara, eu vou falar que é bem assim. Eu falo que eu tenho níveis diferentes de tratamento com locadora, porque eu vim de uma empresa que eu já faço gestão há muito tempo e tenho outras empresas que estão menos maduras, então que eu peguei contratos e herdei contratos e a gente está agora passando por um processo de unificação. Mas é bem isso. Eu acho que uma das coisas, e aí até linkando com o tema que foi falado um pouquinho antes, no link aí com o Vitão, com o Fernando, que a locadora entrega aquilo que a gente pede, ou menos do que a gente pede no final, né? Porque a gente tem lá uma especificação, a gente manda uma especificação com o máximo de detalhe possível para o mercado, quando chega na hora, às vezes, de assinar o contrato, já começa, não, mas isso não estava no preço, mas isso não estava no preço. Falei, mas você não leu a especificação? Você está oferecendo... Já começa nesse nível. Posso falar porque eu estou passando isso exatamente com num processo bastante recente, pequeno, mas bastante recente. E aí, o que eu tenho trabalhado muito, e aí, principalmente porque minha frota tem uma característica bastante operacional, né? Falo que parte dos meus carros, eles são ferramentas de trabalho, não são veículos, né? Eles são ferramentas que, como um eletricista meu tem um EPI, como ele tem uma chave de fenda, um multímetro, ele tem o carro
né, para executar o seu serviço. Então, os nossos carros eles já nascem, eles já saem no contrato de locação, eles já saem com implemento, com adesivo, até para evitar aqueles problemas de custos de devolução altos, né? Então tem todo esse problema. E o que eu tenho feito é sempre o seguinte: eu não falo mais com comercial, nem no começo do contrato, nem no começo do negócio. No começo do processo, a gente já pede a presença de um time de operações e um time técnico. Por quê? Porque esse cara assim, a gente costuma fazer bem os processos para o workshop, né? Então, quando chega no workshop, se a empresa não tem o cara de operações na mesa, ele nem participa, né? Porque ele vai visitar os meus pátios para ver como que é meu implemento, como que é meu adesivo, como que é meu processo de entrega para o meu cliente, então, para o meu cliente interno. Então, o cara de operações, se ele não estiver no início do processo, a locadora fatalmente não ganha o processo, né? E eu posso falar, a gente acabou de fazer uma virada no meio da pandemia de 1.300 veículos, e o cara que mais se entregou para entender a minha operação foi o que entregou o melhor preço. E eu posso falar que estou surpreso com essa empresa, primeiro contrato que eu tenho com a empresa, e estou surpreso porque foi isso. O cara que se entregou para entender o detalhe da minha operação, para entender o detalhe do meu negócio, foi o cara que ofereceu o melhor preço, porque ele viu uma série de oportunidades. Outra coisa que eu não faço, eu não loco o carro, eu loco disponibilidade. Esse é um ponto que é bastante relevante também para a gente, tem um impacto direto. Então, para mim, não importa se o cara vai ter 100 ou 150 carros, mas eu preciso de 100% disponíveis, ou eu preciso de 100 com até 95% de disponibilidade. Então, aquele cara que tem um bom processo de operação, que tem uma manutenção ajustada, um fluxo de manutenção ajustada, ele vai precisar ter menos carros reserva e ele vai me entregar menor custo. Então, tem uma série de coisas que eu acho que a gente precisa, como gestor, desenvolver, né, ou pensar na nossa operação para pedir o melhor para o mercado, mas a gente tem que exigir muito do mercado que entregue realmente algo muito próximo daquilo que a gente está pedindo. E eu posso te falar, se a gente é legal na hora de contratar, se a área comercial é bacana na hora de contratar, eu falo que eles têm que ter medo na hora de continuar o contrato, porque a gente tem que ser forte, a gente tem que ser duro, resiliente e fazer valer cada cláusula do contrato. Então, nosso contrato assim, eu por característica, tenho me envolvido até nessas discussões de contrato, né, para que a gente possa cobrar da locadora aquilo que ela se comprometeu a oferecer. E eu vou falar, já teve locadora aqui que saiu no primeiro ano, saiu no prejuízo. A gente zerou praticamente, assim, mais de 1 milhão de multa, para você ter noção, só porque ele não estava entregando aquilo que ele prometeu. Então, acho que cabe a nós, gestores, exigir e ser firme, porque o mercado é grande, o mercado é bastante competitivo, tem um monte de gente boa querendo prestar um bom serviço. Eu acho que cabe a nós desenvolver esse mercado também. Entendi. Olha só, né, Darlene, o Edu entregou uma série de pérolas para mim aqui, que certamente eu vou usar aqui no fechamento, porque o nosso objetivo será, para vocês todos que estão nos assistindo aqui, fazer um desafio. Então, eu vou colocar aqui, né, em acordo, né, com todo mundo que está participando aqui e colaborando para essa webinar. Olha, locadoras, o desafio é esse. O desafio é entregar isso gera resultado. E aí, o Edu falou aqui, né, Darlene, que veja bem, houve casos, me corrija se eu estiver errado, se eu entendi errado, onde houve toda essa preocupação em amarrar, e eu diria que é igual casamento, né? Você não casa pensando em separar, mas você deixa tudo no papel, né? Porque vai que precisa, e a gente não quer usar. E ainda assim, teve gente que se atreveu, não tinha a capacidade de atender, jogou no peito e aí sofreu as consequências, que era o que, obviamente, né, Edu, você não queria ter feito, né? Vocês não queriam ter
olha, 1 milhão de multa e não sei o quê. O que você queria era só ser atendido, né? É isso, Cezinha. Assim, eu falo que a última coisa que eu quero fazer é executar o contrato no limite do contrato das cláusulas que a gente tem. Mas, às vezes, não tem jeito. Entendi. Aí, ou ela aprende ou ela meio que sai do mercado, né? Ô, Darlene, me diz uma coisa, como é que é na hora da desmobilização? Complicado. Por quê? Porque na desmobilização, quando você fala de frota locada, né, que é o nosso foco, você precisa trocar o carro e tem aquelas peças que você sabe que não é corretiva, é preventiva, mas a locadora não trocou, enfim, acontece várias situações em que a desmobilização sai muito cara, entendeu? Então, na última empresa onde eu estive, que era a frota mista, o que nós fizemos? Nós contratamos serviço de desmobilização, sem ser da locadora. Então, saiu muito mais barato do que com a própria locadora. O que nós fizemos? A gente fez 3 orçamentos, a da locadora e com 2 empresas de desmobilização. As empresas de desmobilização saiu ganhando da locadora. Aí, o que eu fiz? Apresentei o valor da desmobilização para a locadora e a locadora teve que fazer o mesmo preço. Porque eles estavam colocando peças que não tinha necessidade de trocar. Entendeu? Entendi. E assim, e fora as outras coisas, eles não, o SLA de atendimento, SLA de manutenção, sabe? Os meninos colocaram muito bem aí, tem que ter prazo de manutenção, sabe? Tem operação que ela é full time, não tem como eu ter, às vezes, e se não tem carro reserva? O que acontece? Entendi. Edilson, me diz o seguinte, pegando uma carona com o que o Edu falou, aonde ele trabalha com disponibilidade e não exatamente com a alocação do carro, para ele, enfim, ele quer o trabalho dele, a operação acontecendo. Hoje, nós sabemos que as locadoras elas estão com problemas para adquirir frota. Não tem carro, não tem aço para fazer carro, não tem papelão para embrulhar as coisas, rapaz. E aí você está chegando no final da vida útil do seu carro. Como é que fica esse prazo? Porque você tem que adquirir o carro, fazer a desmobilização, tem toda essa questão do fluxo, do caixa. Como é que fica essa? Você está vivendo um pouco essa história? Ou o Edilson, não, ele dorme tranquilo? Como é que chama a menina que você falou lá? Juliana. Que a Juliana resolve tudo para você. Então, César, é justamente um case bem interessante. Tá? A minha frota, ela também, como a frota do Edu, ela é uma frota diferenciada. Eu tenho toda uma gama de equipamento adaptado dentro do veículo, inclusive com conservadoras. No caso, é uma geladeira mesmo, tá? Eu tenho até uma geladeira dentro do veículo, onde nós transportamos o material biológico. Mas vamos aproveitar você que apareceu na tela aqui para mim, Marton. Diz aí, como é que é essa questão da desmobilização, considerando aí o prazo hoje da locadora? Você vai lá hoje faz um bid, ok, mas ela não tem o carro, a maioria delas estão sem carro. Como é que vocês estão lidando com essa questão do prazo para a locadora? E aí, lógico, nós temos até que tentar entender, é uma coisa temporal, em função do que está acontecendo, da pandemia, falta aço, falta aquilo. Mas vocês têm algum receio de que isso vai encarecer mais a conta para vocês? Essa é uma primeira pergunta. Caiu a segunda... Tá. Estou só concluindo com o Marco aqui, tá? Perfeito. Você tem algum receio que essa ausência... Porque assim, o preço do carro subiu. Está ficando muita conta, porque uma coisa é eu com o meu carro na minha garagem, né? Outra coisa é que a gente está gerenciando aí 1.300 carros. Está conseguindo estabelecer uma relação interessante com as locadoras nesse sentido? Porque vamos combinar que na desmobilização não só subiu o preço do carro zero, o preço do carro usado também subiu.
Está conseguindo equalizar isso, não? César, da minha parte aqui na minha operação, o que eu fiz? Prevendo essas ativos do mercado, essa falta de aço, esse problema que a gente estava vendo, a gente está fazendo um processo agora de renovação de frota, então a gente se anteve, o problema a gente começou a fazer o nosso processo lá em setembro. Então a gente, em vez de a gente fazer com 2 meses de antecedência, a gente fez com 5, justamente para não ter esse tipo de problema. Então, eu acho que a gente, como gestor de frota, tem que estar antenado no mercado em tudo, em relação a tudo isso, para você poder prever, né, essas estabilidades do mercado e poder fazer esse processo de uma maneira mais rápida, né, antecipar. Eu acho que, falando em desmobilização e devolução de veículo, eu já trabalhei com várias locadoras, tem algumas locadoras que trabalham muito bem com essa questão, outras não, mas eu acho que como o Edu falou aí, pegando o gancho do Edu, tudo que tiver escrito no papel é o que vale. Então, eu acho que quando você faz a contratação, é que você tem que amarrar muito bem essa questão de desmobilização, porque senão, no final do contrato, a conta vai chegar e ela pode ser muito pesada. Eu já passei por isso, em empresas que eu cheguei e já tinha um contrato estabelecido, a conta foi muito pesada, veio quilometragem excedente, veio, como a Darlene falou, peças que não deveriam ser colocadas ali pela locadora no momento da desmobilização. Então, eu acho que é o contrato. A gente tem que muito, na hora de fazer o contrato, estar ligado em todas essas cláusulas para que não ocorra isso lá no final do contrato, lá quando o veículo chegar no final da sua vida útil. Então, deixa eu ver se eu entendi um pouco. Quer dizer, durante a operação, a locadora ela está preocupada em não trocar a peça ou não colocar a peça adequada, colocar a peça mais barata. Mas na hora da desmobilização, ela quer colocar o equipamento original e deixar o carro em pé. É isso? Exatamente. Olha como eu sou inteligente, rapaz. Basicamente isso, César. Eu tive um problema muito recente com a locadora, um atendimento que teve no sul do Brasil. O colaborador me liga, fala, eu cheguei em casa, eu vi que o carro não estava com a dirigibilidade muito boa, e eu fui ver, eles colocaram 2 pneus com uma medida, e a medida do carro é outra. Então, assim, eu tive que brigar, como acho que o Fernando falou, eu tive que subir o assunto internamente, um assunto tão simples na locadora, mas a gente tem que envolver diretoria para poder fazer valer o que está descrito ali pela montadora. Se a montadora determinou uma medida do pneu, eu não sou engenheiro para falar, vamos pôr outra medida. Eu quero que tenha a medida do pneu que a montadora... E eu tive que mostrar tudo isso para eles para poder resolver essa questão, entendeu? Então, mas desculpa te cortar, mas como todo mundo falou aqui, a gente tem que fazer valer o contrato. Eu acho que a gente, como está com expertise no mercado, tem uma experiência, a gente tem que fazer valer esse contrato e exigir. E ao mesmo tempo que a gente exige isso, a locadora consegue também se adequando e melhorando seus processos internos, né? Porque também tem melhora, não é tudo ruim assim, não é o fim do mundo. Claro, ou seja, tudo passa pela comunicação, tudo passa Sim. pela transparência, por um jogo limpo. Olha, e aí, com a experiência que todos vocês já tiveram, eu estou observando vocês dizendo assim, ó, então agora eu faço assim, porque lá no passado aconteceu isso. E o que é que nós temos que fazer aqui enquanto Fleet Mobility Brasil? Pegar todas as experiências que vocês estão colocando aqui para a gente, né? E deixar isso quase que como... Por isso, galera, ó, não percam, vocês viram que os caras são fera, né? Vocês não podem perder aqui a mentoria com esses caras. Para quê? Para vocês já queimarem aí, né? Ó, sei lá, 4, 5 casinhas para frente e não ter que viver, né? Agora, o que eles já viveram lá atrás. Eles já podem trazer, antecipar para vocês uma série de problemas que vocês podem ter lá atrás. E é o que todos estão dizendo aqui, né? Um contrato bem redigido, você entender que a sua operação pode e tende a ser muito diferente de uma outra operação. Você vai pegar, por exemplo, o contrato do Edu, talvez em linhas gerais ele funcione para você, mas em dado momento você vai ter que realmente destrinchar pensando no teu negócio, na tua atividade, no trecho onde você anda, né? Ou seja, tudo isso faz a diferença. E uma coincidência, né? Uma coisa é mexer com uma frota, né? Outra coisa, vocês sabem
eu acho que já vai para uns 4, 5 anos, que eu só trabalho com carro locado, só trabalho com carro locado. E hoje eu tive uma experiência de troca de carro, né? E foi curioso, porque para mim foi tudo muito rápido. Ó, tal, e aí, ó, seu carro chegou, quando você quer ir buscar? Ó, isso foi terça, quinta-feira, 10 horas em Campinas. Cara, chegou para mim, quinta-feira, 10 horas em Campinas, tá aqui o contrato, vai lá. E ainda falou assim, ó, nós vamos mandar o carro para lá, que naquela locadora não tem, nós estamos rastreando onde tem o carro para mandar para você. Falei, cacete, não vai chegar. Não vai chegar. Porque eu já estava contaminado de tanta gente estar conversando aqui na nossa FM, no Fritz Mobility Brasil, que o negócio está feio, porque não tem carro, as locadoras. Eu falei, não vai chegar. Rapaz, chegou, peguei um Uber, foi lá, o carro estava lá, estava pronto, estava lavado, estava higienizado, entrei no carro, falando, tchau, PT Saudações. Não acredito. Foi muito rápido, foi muito simples. Mas aí eu acho que rolou um pouco do que vocês estão falando. Rolou a história da tecnologia, que acelerou, que ajudou. O tratamento super humanizado. E não foi só no momento de eu pegar o carro. Foi no trato do telefone, manutenção do meu carro. Podia ser, ele é feito por app, mas ele também tem uma pessoa conversando comigo. E é assim, você quer levar o carro, quer que manda buscar. E não tem erro. Ele fala assim, ó, o caminhão está indo buscar teu carro às 10 e pouco. Fala, não vai, chega. Então, quer dizer, vocês falam, quando eles querem, a coisa acontece. Ah, César, é porque é para você. Não, o cara nem sabe quem sou eu. O cara do caminhão nem sabe quem sou eu. A menina que está me atendendo nem sabe quem é. Nem assiste autosport, imagina. Então, quer dizer, não é porque sou eu. Agora, claro, estamos falando de um carro. De um carro. Né? Um carro meu. Imagino vocês, 1.300 carros. Brasil inteiro. Aí a porca torce o rabo, como diz o meu avô, né? Porque aí o bicho pega. Vou fazer o seguinte, eu vou falar com um por um, e aí eu queria pedir para vocês, talvez, uma resposta um pouco sucinta. Eu vou começar com a Darlene. Darlene, se você tivesse que dar uma sugestão para as locadoras como desafio, eu sei que você deve ter umas 10, mas uma que para você fala, ó, se resolver isso daqui, faz a diferença para mim na minha gestão. Qual seria? Eu vou anotar. Atendimento e regras claras num contrato. Tá. E uma coisa muito importante, eu sei que vai fugir um pouquinho daí, mas eu acho que vale muito a pena citar, é o seguinte, quando a gente faz um contrato de locação, nós, gestores, também temos que ter em paralelo a nossa política de frota, porque às vezes você tem um contrato de locação e ela não casa com a sua política. Então, isso às vezes pode dificultar um pouco. Então, é uma dica só, tá? Então, eu acho que é muito importante, quem está nos assistindo, que tenha a política na ponta da língua, entendeu? Para saber, porque o contrato de locação, ele tem que estar meio que paralelo à nossa política. Ô, Darlene, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, sentimento, tá? Olhando para você, um pouco no seu tom de voz, tal. Quando você fala atendimento, é alguém da outro lado te atender o telefone, ou mais do que, ó, atender quando eu estiver ligando para pedir algo? É efetivamente aquilo ser resolvido? Porque tem uma coisa, às vezes você liga, a pessoa nem te atende. Às vezes atende, mas só atende por educação, não vai resolver teu problema. Não, é resolver e entender o que você... É aquele atendimento, se colocar na pele do gestor de frotas, porque a dinâmica diária de um gestor de frota, ela é assim, ela é acelerada, que nem você falou, pisa o pé, põe o pé no acelerador. Então, muitas vezes, aquele atendimento ele não tem esse sentimento. Entendi. Então, é ele entender a nossa necessidade, o nosso senso de urgência para que aquilo seja resolvido. Entendi. Entendeu? Então, esse é o meu recado para as locadoras, saber o sentimento de urgência quando o gestor de frotas aciona um atendimento.
Entendi. Atenção ao atendimento. Marton, o que você diria assim, olha, um desafio para as locadoras, se quiser falar duas, aí fique à vontade. Bom, César, o meu desafio aqui que eu deixo para as locadoras é claro, né? É em relação ao atendimento. Acho que o atendimento ele tem mais técnico. Tá? Eu percebo que técnico, porque eu percebo que às vezes a gente fala com uma pessoa lá do outro lado do atendimento que faz o atendimento que não tem o conhecimento do veículo, não sabe como funciona o veículo. Então, você fala alguma coisa técnica para a pessoa fica sem entender. Então, eu acho que a locadora ela tem que focar no atendimento e na qualidade do serviço. Eu acho que eles vêm evoluindo muito, acho que a pandemia ajudou a evolução tecnológica, a gente também não pode só criticar, eu acho que tem muita coisa que vem evoluindo, mas é isso aí, é clareza nas informações e o conhecimento técnico. Entendi, obrigado, Marton. Edu, meu querido, conte-me tudo, não me esconda nada. Cezinha, eu vou falar, está muito em linha. A Darlene falou, quando ela falou a palavra, eu falei, nossa, tirou da minha boca. Não, é entendimento. Eu acho que as locadoras elas precisam buscar o entendimento do negócio do cliente que ela está oferecendo um produto. E aí, no principal, assim, é entender o negócio para saber que cada cliente tem sua particularidade, que cada operação tem a sua particularidade. Então, quando a locadora se dispõe a entender o negócio do cliente, ela vai prestar um bom serviço, ela vai, porque eles têm capacidade, né? E eu vou falar, eu sou muito bem atendido por algumas, eu tenho várias locadoras nos meus contratos, porque agora é grande. Aquelas que buscaram entender o meu negócio, elas realmente prestam um serviço bom, a gente está bastante satisfeito. E eu acho que é isso. No final, o que as locadoras precisam mais é buscar esse entendimento do cliente e entender também que o seu negócio não pode ser um pacote fechado, um produto de prateleira, que cada cliente vai ter uma demanda diferente. Entendi. Show de bola, Eduzão. Edilson? Então, César, eu complemento aí do Edu a importância de uma visita em loco, para que essa locadora realmente entenda a operação, para que ela viva ali pelo menos algumas horas do dia, vendo o que acontece dentro da empresa do seu cliente, para que ele tenha essa percepção real da importância que tem, né, essa locação, né, esse contato que aconteceu, né, a negociação de contrato, as regras, os detalhes que foram acontecendo durante o período de negociação até a conclusão do negócio. E ver que tudo aquilo faz um sentido quando ela visita o seu cliente. Acho que é a importância. Entendi. Fernandão, meu querido, conte-me tudo, não me esconda nada. Só que você está representando um monte de gente aí, hein? E, na verdade, eu acho que vamos dizer assim, o grande clamor de todos é um só, de algumas maneiras diferentes, mas eu acho que, assim, uma visão papo de amigo, o que a gente deveria ter? Acho que a gente teria que ter, assim, a gente tem lá um diretor de marketing, um diretor comercial de uma locadora. Ele teria que ter a necessidade de montar um plano estratégico para um cliente antes da prospecção do serviço, entendeu? Ele entendeu que realmente qual a cultura da empresa, que vai de encontro ao serviço proposto, ofertado pela locadora. Porque acho que isso que é importante. O que eu tenho atende o meu cliente, é isso que ele quer? É isso que é interessante para ele? Eu vou vender um produto de prateleira. Isso não vai atender ele. E essa questão também da questão dos processos ainda acaba sendo muito engessado. Muitas das vezes você acaba tendo essa barreira. Você vai negociar com ele, não, mas isso a gente não pode mexer, que isso aqui já é de contrato. Poxa, mas isso não atende, não vai me atender da maneira que eu quero. Então, você acaba, às vezes, comprando um produto que não vai te agradar, porque eles não podem mexer nos KPIs deles. Então, acho que essa flexibilidade, o pessoal de marketing comercial entender o cliente, qual a necessidade dele, o que ele busca, qual a cultura da empresa dele, que eu acho que com essa questão ele vai conseguir ter um entendimento melhor e fazer uma parceria boa, porque, na verdade, é isso que nós queremos. Nós queremos que a gente aqui está do mesmo lado, ninguém está contra a locadora, ou contra a manutenção, ou contra a oficina.
A gente quer que eles sejam os nossos parceiros de trabalho e para até que a gente possa ter uma qualidade maior e dizer assim, olha, esse é meu parceiro, eu posso contar com ele e eu acho que é assim, né? É uma via de mão dupla. Tem que ser bom para os lados. Como a gente estava falando aqui, melhorou muito. Existem várias tecnologias, cada dia eles estão aprimorando o atendimento, a questão da qualidade, isso é muito boa, mas ainda tem alguns gapzinhos que eu acho que eles têm que melhorar, acho que eles têm que buscar isso nos clientes. Entendi. Vitão, e você? Cezinha, para encerrar, eu vou até aproveitar, acho que veio bem a calhar o que o Fernando falou, que é uma palavra que, para mim, ela é muito importante, que é a palavra processo. Mas, nossa, é tão burocrático assim essa palavra, né? Então, o que diferencia as locadoras que ainda estão buscando, né, o seu melhor ponto e as locadoras que já estão um pouco passo à frente do seu mercado? São as locadoras que têm pessoas servindo processo. Ou seja, as pessoas não entendem na outra ponta para que está sendo feito aquilo. Eu estou simplesmente refém de um processo e principalmente os gestores que antes não eram especialistas e hoje cada vez mais vêm sendo especialistas, tudo mudou. Então, ou seja, antes o gestor tinha que ser refém do processo. Hoje, o gestor, ele dita e ele consegue compartilhar com o time de compras no momento do RFP qual é a política dele e o que a RFP precisa conter. Então, ou seja, a locadora que deixa de pessoas servir processos e coloca processos servindo pessoas, a chave do negócio está aí. Então, ou seja, eu vou ser mais flexível, eu vou ter empatia para me colocar no lugar do meu cliente e eu vou conseguir agregar valor, porque não adianta de nada eu ter dados bonitos, muito bem apresentados, se eu não consigo executar e agregar valor para o meu cliente final. O processo ele precisa servir as pessoas, eu acho que esse é a chave para que as locadoras estejam à frente do seu. Caramba, fechou maravilhosamente bem. Pelo amor de Deus, eu não esqueci ninguém, né? Se eu esqueci alguém aí, levanta a mão. Não, né? Eu fiquei olhando aqui, eu até fui na linha do tempo para não esquecer nenhum desses queridos e querida que está aqui. Bom, olha só, vamos lá. Fica aqui lançado, então, um desafio aqui para todas as empresas que estão aí nesse arcabouço chamado locadoras, né, que fazem terceirização de frotas. Aqui foi um bate-papo muito franco, muito honesto. Nós tivemos aqui cases bons, atendimentos bons. E o que a gente percebeu quando deu certo? Nos cases em que deram certo, o que nós tivemos? Nós tivemos comercial que andou de mão dada com o operacional. Então, você que tem uma locadora hoje, vai atender qualquer empresa, não vá só com o teu comercial, vá também com a pessoa operacional. Tudo para quê? Para que você consiga desenvolver junto com aquele gestor de frotas um plano estratégico, que é o que foi dito aqui. É importante, dentro desse plano estratégico, ser muito transparente as questões que envolvem manutenção, transparência. Vou falar de algo que eu vou repetir depois, mas não pessoas servindo o processo, mas processos servindo pessoas. Quando a gente fala de manutenção, que não é diferente quando a gente fala da desmobilização. Também essa questão de processos, pessoas servindo processos e processos servindo pessoas e transparência, né? Tem que ficar mais claro. Por isso que é tão importante o plano estratégico, que vai acontecer lá na frente. Comercial mais operacional, abraçado com um departamento importante da empresa, chamado jurídico, que ele vai fazer o que a Darlene falou, fazer com que o processo que você tem, o que você tem dentro da sua locadora, esteja conversando com as políticas de frotas da empresa, que tudo aquilo que a empresa precisa vai ser respeitado, e não sendo respeitado, o que o gestor não quer e nenhuma empresa quer? Ter surpresinha. Ter surpresa na hora de desmobilizar um carro, ter uma surpresa na hora de fazer uma manutenção, né? Ter surpresa na hora de tratar com o comercial e a partir de então não é mais o comercial, é um cara
operacional ou um cara de pós-venda, ele não quer ter essa surpresa. E para a gente não ter nenhuma surpresa, tudo tem que estar preto no branco, tudo tem que estar redigido, escrito. E principalmente olhar aquela gestão, por isso que o plano estratégico, você vai olhar a empresa por dentro. No plano estratégico, teve uma coisa que o Edilson falou aqui que é muito legal, visita em loco, viver a experiência de verdade daquele gestor, viver a operação daquele gestor, para saber se de fato você vai ter condições ou não de atender. Porque uma vez aceita, não pode criar essa surpresa, não pode criar essa decepção. E fecharia tudo isso com uma coisa que eu percebi que machucou as pessoas aqui. Seres humanos. Vou puxar aqui uma frase do nosso grande amigo Flávio Tavares. Em terra de robô, quem tem um coração é rei. O que essas pessoas querem aqui é serem ouvidas, não por uma máquina, por pessoas. Só assim a gente vai ter o nosso atendimento com entendimento. E essa é o desafio para as locadoras. Percebam que tem locadoras que já fazem isso. Tem locadoras que já aprenderam a fazer isso. Mas tem várias que ainda estão remando. E para que todas, né, estejam mais ou menos no mesmo nível, que estas que já o fazem, fica aí o desafio, né, dessa sopa de letrinha que a gente colocou aqui, essa escada de regrinhas que a gente colocou aqui, porque tudo que o gestor quer é que vocês se deem bem, que vocês se deem bem. Mas para você se dar bem, o gestor tem que se dar bem. E aí sim, o setor cresce. Todos nós crescemos. E esse é o trabalho da FMB. Não é vir aqui só ficar contando historinha do que deu certo. Nós precisamos contar o que deu certo. Que caminho você trilhou? Faz assim, 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 que você chega lá. Mas em dado momento, a gente precisa tirar a camisa, mostrar as feridas. E qual é o remédio que a gente utiliza para isso? Então, não percam. Mentoria, vocês agora, não locadoras, mas os gestores que estão aqui nos ouvindo. Para vocês estarem mais perto dessas soluções, contem com os nossos embaixadores, contem com a mentoria, contem com os eventos, participem da FMB. Tudo que vocês trouxerem e colocarem aqui vai ajudar cada vez mais aí a gente melhorar o setor e fazer com que todo mundo só traga notícias boas, pequenos ajustes a serem feitos, né? Mas não dores tão profundas, né? Porque depois justificar para o chefe, justificar para a empresa não é um negócio tão simples assim, né? Cabeças rolam muitas vezes quando as coisas não dão certo aí nessa relação entre quem presta o serviço e quem compra o serviço, nesse caso, gestão de frotas e terceirização de frotas. Eu queria agradecer imensamente vocês sabem que vocês moram no meu coração. Nós fizemos aqui foi pesado, mas necessário, e eu tenho certeza que a gente vai ajudar demais o setor. Marton, dê o seu boa noite aí para os nossos amigos gestores que estão nos vendo, nos ouvindo. Bom, eu desejo aí boa noite a todos, né? E como o César falou, convido todos aí para a mentoria. A gente tem um conteúdo muito bom a todos aí e a gente espera vocês lá. Conte com a gente sempre. Valeu. Fernandão, é com você, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer também o espaço aí nesse debate, acho que é muito importante para todos os gestores, futuros gestores também. Agradecer o pessoal do Comitê Corporativo de Gestores de Mobilidade aqui do Rio de Janeiro, né, que estou representando eles, e chamar todo mundo para vir aqui para a FMB, participar dessa mentoria. A gente aqui cada dia está buscando mais informações, mais material para poder ajudar todos os gestores. Então, quem quiser, é só entrar aí, que a casa é nossa. Tamo junto. Edilson, você? Então, vamos lá. Da mesma forma, né, o app Fleet Mobility Brasil está sempre de portas abertas, né, Cezinho? Sabe aí, o Mauro também. Estamos à disposição sempre para ajudar qualquer necessidade, qualquer assunto, qualquer compartilhamento de informação que possa somar, né, com essa família de gestores de frota, vida e mobilidade. Estamos aqui, à disposição. Ô, Edilson, você sabe que eu estou olhando você e tal, né, cara? E
Cacete, velho. Nessa história de pandemia, vocês estão sendo um serviço essencial. Obrigado de coração, viu? Perfeito. Estamos também aqui à disposição. O DB Diagnóstico Brasil realmente tem um trabalho social muito grande, César, sabe? E é fundamental, está sendo fundamental nessa pandemia. Parabéns. A gente precisa de pessoas como vocês. Obrigado, viu? Vai, Vitão! Esse Vitão. Cezinha, obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui. Uma ótima noite para essa audiência qualificada. E eu não acredito quem não baixou ainda o aplicativo. Baixa o aplicativo, porque a rede está aí, gente. Aqui que acontece o melhor debate do setor. Não é só para o gestor, é para quem é também parceiro, fornecedor. Quanto evento, quanta coisa maravilhosa tem aqui. Não estamos só falando de mentoria, quem precisa de mentoria, quem precisa crescer. Vamos lá, a gente está aqui à disposição. Cada um desses feras aqui vão estar à sua disposição para bater esse papo, para poder te atender, te acolher e dividir com cada um de vocês, gestor, aí, a melhor prática que a gente tem para o mercado. Então, espera você lá. Obrigado mais uma vez e aí uma ótima noite. Sensacional. Edu, meu querido. Fala, Cezinha, vamos lá. Boa noite, então. Cara, foi de verdade, foi um papo muito enriquecedor e agradecer de novo o convite, poder participar desse grupo tão especial, eu vou falar. E eu vou na onda do Vitão. Gente, tem que baixar o aplicativo, tem que se cadastrar. Assim, cada gestor que eu falo, cada gestor que eu encontro, ou até mesmo fornecedor, cara, você já conhece o FMB e eu acho que é isso, tem que baixar o aplicativo, porque no final lá não tem só as discussões que tem lá, mas tem os contatos de todo mundo que vocês possam imaginar. Então, entra lá, faz contato, não quer falar por ali, fala por Zap, mas você tem uma lista de contatos de pessoas que vivem a gestão de frota, que participam da gestão de frota e que, por similaridade de negócio, por afinidade, por questão, seja pelo que for, você vai se conectar com pessoas que podem te ajudar ou pelo menos a trazer uma nova visão sobre aquele seu problema. Acho que a gente está aqui para ajudar. Assim, eu fico muito feliz de estar olhando esse movimento, porque é para enriquecer o setor, independente se é o fornecedor ou se é o gestor de frota. O que a gente quer é ver o setor cada vez melhor. Então, baixa lá, a mentoria está aí. Vamos lá, gente. Vamos mover a gestão de frota, vamos mover a gestão de mobilidade para um nível muito maior do que ela está. Show de bola. E eu, a propósito, né, o natural seria ladies first, mas não, a Darlene ficou por último, porque ela vai fechar lindamente essa webinar. Eu disse que ela tá bonita, não tá, gente? Ela tá com o cabelo meio Mary Bowl, tá fazendo bem para ela o frio de onde ela tá lá, viu? E que frio tá aqui, viu? Nem queiram saber. Bom, muito obrigada por mais essa oportunidade. Nós somos em 15 embaixadores da FMB, que está cada vez mais forte esse aplicativo, a mentoria, os projetos que tem para esse ano de 2021 são sensacionais. E a gente só fica aqui na expectativa, né? Qual vai ser a próxima live, qual vai ser os próximos eventos da FMB. E tenho certeza que todos os gestores, assim como eu, nós ficamos honrados em falarmos que somos embaixadores da FMB. E quando eu falo embaixadores, é com todas as letras maiúsculas, porque a gente tem que ter orgulho disso. Então, eu convido a todos que ainda não têm o app, baixe o app, ele é gratuito, tem lá muitas informações, vários setores de gestão de frota, cada um com a sua particularidade. Então, isso é muito importante e isso ajuda muito o gestor de frota, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, lá a gente está para ajudar. E, Cezinha, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Sabe que eu sou sua fã e fã de todos vocês, gestores. Sua linda, obrigado. Bom, é isso, né, gente? Locadoras, essa foi uma live, né, dedicadas a vocês, para a gente se ajustar cada vez mais, azeitar cada vez mais essa relação.
Entendam sempre isso, a FMB ela cria esse ajuste, a gente só é o meio do caminho, né? Entre necessidades e possibilidades aí, e contamos aí com o trabalho de vocês, os ajustes necessários para que possamos aí chegar, passar 2020, voar em 2021 e que venha 2022. Valeu, gente, obrigado. Boa noite para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.